Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a ACDG, boas-vindas a todos. E nós começamos agora mais um programa Conexões Raras, que tem como intuito exatamente debater condições, debater doenças raras que não tem tanto espaço assim, seja na mídia tradicional, seja na mídia social, mas que é tão fundamental e tão importante para tantas vidas e para tantas pessoas. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito específico, que é uma condição metabólica rara que afeta muitas vidas. Eu estou falando da hiperoxalúria, uma condição que afeta a vida de muita gente, mas ela é raramente discutida nesse ambiente, como eu já falei. E como a gente sempre faz aqui, eu vou receber hoje um profissional super gabaritado, super qualificado, para comentar com a gente, para debater com a gente e tirar todas as dúvidas a respeito dessa condição, que é o doutor Marcelo Tavares, é uma autoridade aí no campo. E antes da gente começar, lógico, eu quero agradecer aos nossos apoiadores sociais, que é o Nylan, Sanofi, PTC Therapeutics e Fedran. Agora eu vou apresentar o doutor Marcelo, que é nefrologista pediátrico, titulado pela Sociedade de Nefrologia, especialista em pediatria, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele também é doutor pela Universidade de Hamburgo, ex-bolsista do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, membro do Departamento de Nefrologia Pediátrica da SBN, preceptor do Programa de Residência Médica em Nefrologia Pediátrica da Santa Casa de Belo Horizonte. Qualificação ele tem demais, competência também. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E é sempre um prazer, assim, divulgar informações a respeito de doenças raras de modo geral. Raros são raros, mas unidos somos muitos, né? Com certeza. E a gente está aqui nesse projeto aqui da CDG, todos nós unidos no programa Conexões Raras, exatamente para prestar esclarecimentos, para fazer com que as vozes sejam ouvidas e as demandas também das pessoas que passam por isso possam ser atendidas, possam reverberar, que as pessoas possam tomar conhecimento. Eu, como vocês, eu acho que algumas pessoas já me conhecem, sou Ravi Porto, sou jornalista, sou CMO de marketing, sou assessor de imprensa, não tenho o currículo do doutor não, mas tem lá alguma vantagem. Doutor Marcelo, em um episódio anterior a gente teve o privilégio de discutir a hiperxalúria, abordando seus aspectos fundamentais, como definição, sintomas e diagnóstico. Seria possível fazer um breve resumo, relembrando exatamente o que é essa doença, por favor? Então, a hiperoxalúria, esse termo, na realidade, ele pode se relacionar tanto a doenças genéticas, né? Na realidade, a hiperoxalúria, ela é uma doença ultra rara, é muito rara. Ela tem 3 subtipos, né? Eu já vou falar um pouquinho sobre eles. Existe um segundo tipo de hiperoxalúria, que é relacionado a problemas intestinais. Então, a primeira coisa que a gente deve entender é o que quer dizer hiperoxalúria. Nada mais é do que um aumento do nível de oxalato na urina. Hiper, aumento, oxal, de oxalato, úria, de urina, né? Esse aumento do oxalato na urina, eu vou falar primeiro, né, na condição onde você tem problemas intestinais. Então, várias doenças, como doença de Crohn, doença celíaca, doença onde a gente pode encontrar perda de gordura, né, pelas fezes, isso pode interferir muito na excreção de oxalato. Então, quando isso acontece, onde você tem uma má absorção intestinal, né, de vários elementos, uma diarreia crônica, por exemplo, a pessoa pode acabar tendo uma hiperabsorção intestinal, né, desse oxalato que fica na luz intestinal, e uma vez absorvido, esse oxalato, ele acaba sendo excretado na urina. E aí, o que acontece quando ocorre a excreção na urina nessa condição? O que acaba acontecendo é uma propensão maior à formação de cálculos renais, a sangramento, a dores, né? E o tratamento disso envolve, basicamente, melhorar essa questão intestinal, reduzir um pouco a ingestão, né, ou então, pelo menos, dependendo, ao máximo, a ingestão de alimentos
que contém precursores do oxalato, né? E, por fim, o tratamento urológico, que seja eliminar cálculo, né? Seja através de litotripsia ou cirurgia, esse tipo de coisa. Então, essas são as hiperoxalúrias ligadas a causas intestinais. As hiperoxalúrias primárias são hiperoxalúrias, né? São doenças genéticas que levam ao aumento da excreção de oxalato na urina. Essas genéticas é que são frutos da nossa conversa hoje. Existem 3 subtipos, a hiperoxalúria do tipo 1, né, que também são conhecidas na literatura como PH1, que é um termo em inglês, né, Primary Hyperoxaluria Type 1, né, PH1. A PH1, ela é responsável por 85% de todas as hiperoxalúrias genéticas, né, e a gente tem 2 outros tipos que são mais raros, que são a do tipo 2 e a do tipo 3, mas são doenças metabolicamente diferentes. Então, essas 3 formas genéticas de hiperoxalúria, né, que a gente vai conversar hoje aqui um pouquinho, genericamente, mas com foco principalmente na que é mais frequente, que é a PH1, a hiperoxalúria do tipo 1. Pois é, doutor, e a gente tem aí uma das características dessa doença, pelo que eu entendi aqui, acabei dando uma lida num resumo, você tem aí um pouco do comprometimento do sistema nefrológico, dos rins. Como é que essa doença ela começa a se manifestar? Quais são os primeiros sinais dela? Então, na realidade, ela é uma doença sistêmica. O que é que eu quero dizer com sistêmica? É que afeta vários sistemas. Várias partes do corpo da criança são afetadas. E a manifestação, na realidade, vai depender de como a mutação, ou, como nós dizemos na literatura, variante patogênica, vai atuar do ponto de vista metabólico. Então, a PH1, ela é uma doença do peroxisomo, que é uma organela dentro do hepatócito, dentro da célula que tem no fígado. Então, uma vez que essa enzima, né, que é a AGT, ela esteja comprometida por causa de uma variante patogênica, né, uma mutação, ocorre um desvio metabólico dentro da célula e o que faz com que haja um acúmulo grande de oxalato na célula, e esse oxalato, ele começa a ser transportado, ele começa a ganhar a corrente sanguínea, aonde ela inicialmente, esse oxalato, ele começa a ser excretado pelos rins. Então, numa fase inicial da doença, dependendo da mutação, tá? E aí eu vou explicar daqui a pouquinho que existem diferentes apresentações, diferentes fases, de acordo com a mutação. E existe também uma diferente abordagem do tratamento dependendo da mutação, né? Uma vez que comece a haver um aumento da excreção de oxalato na urina, esse oxalato ele se cristaliza e ele começa a formar microcálculos, microcristais, depois que se agregam a microcálculos, e que esse oxalato ele se conjuga com o cálcio e acaba, primeiro, lesando a própria parede do trato urinário. O paciente ele pode ter sangramento urinário, vai começar a ter dores, porque começa a formar cristais, começa a formar cálculos urinários, e para eliminar isso, né, é necessário várias situações que envolvem uma ingestão grande de quantidade de líquido, né? Só que dependendo, novamente, da mutação, com o passar do tempo, além da pessoa sofrer com as dores relacionadas à eliminação de cálculos, começa a haver deposição desse oxalato de cálcio no parênquima do rim. Então, com o passar do tempo, isso também leva a outras alterações e o paciente começa a ter perda do funcionamento dos rins. Então, dependendo da mutação, já nos primeiros anos de vida, a criança pode desenvolver insuficiência renal, que é o que a gente chama de doença renal crônica. Uma vez que comece a haver um déficit de função renal, né, e aí você vai ter, dependendo do autor, né, um limite
ou abaixo de 40 ml por minuto, por 1,73 metros quadrados, que eu costumo, para o paciente, de um modo geral, né, transformar em porcentagem. Falar, olha, quando a soma da função dos dois rins, né, está abaixo de 60%, começa a haver lenta e gradualmente um aumento do nível de oxalato no sangue desses pacientes. E com isso, começa a haver depósito de oxalato em outras situações, em outros órgãos e sistemas. Então, esse oxalato ele pode levar à formação de placas calcificadas no coração, pode começar a ter depósito de ácido oxálico, tá, na retina, pode começar a ter depósito na parte muscular, ou seja, em articulações e nos músculos, que leva, com o passar do tempo, a um processo inflamatório e a muita dor. Então, voltando à questão da mutação, dependendo da mutação, você pode ter uma manifestação logo nos primeiros 2 anos de vida, você pode ter um começo, tá, de formação de cálculo renal, e o paciente vai desenvolver insuficiência renal, né, com necessidade de diálise, transplante, mais tarde, até os 8, 10 anos de idade, tá? E existem algumas mutações que levam à formação de cálculo recorrente, mas que não levam a uma insuficiência renal de um modo muito frequente antes da adolescência. Entende? Ou seja, eu posso ter adultos que têm uma hiperoxalúria genética, têm uma doença primária do rim, né? Na realidade, assim, é decorrente de uma alteração hepática. Isso tem implicação para o tratamento, tá? Mas que o primeiro afetado são os rins, né? Até mesmo na vida adulta. Então, por isso que o médico deve reconhecer e fazer esse diagnóstico de modo apropriado é porque você consegue direcionar o tratamento de um modo mais adequado, dependendo da doença. Então, os tratamentos da pH1, pH2 e pH3, eles têm algumas coisas em comum. Então, o que tem mais de comum é, sem dúvida nenhuma, o aumento da ingestão de água, que a gente chama de aumento de ingestão hídrica. Esse aumento da ingestão hídrica, ele é fundamental, porque quanto maior o fluxo de urina pelo trato urinário, menor a chance os cristais de oxalato de cálcio vão ter de se agregar e de formar cálculos maiores. Isso. Doutor, e no caso, a gente sabe que além dos sintomas físicos, né, além de todas todos esses cenários que o senhor está descrevendo, existem também os reflexos psicossociais, né, dessa pessoa com essa condição, com essa doença. Como é que o senhor dá instrução para as famílias? Como é que o senhor aconselha as famílias a lidar com essas questões aí com relação ao paciente? Ótima questão, ótima pergunta. Por quê? Primeiro, porque alguns pais se sentem culpados pela doença dos filhos. Tá? Infelizmente, isso é comum nas doenças raras, né? Nas doenças genéticas. Exatamente. Nossa, assim, eu passei alguma coisa, então o pai da criança passou alguma alteração genética para a criança e a criança está sofrendo por alguma coisa que tenha a ver diretamente comigo, né? Então, eu acho que a primeira coisa é tranquilizar esses pais de que isso acontece independente da vontade e que é um pouco estatístico, né? Existe um outro lado, né, que a gente sabe, que é a gente potencializar o risco de ter alguma doença genética. Então, no mundo inteiro, a gente sabe que casamentos consanguíneos entre membros da mesma família, de um modo geral, aumenta a chance de ocorrência de problemas genéticos. Então, com relação à hiperoxalúria, por exemplo, hiperoxalúrias primárias, elas ocorrem com frequência maior em regiões do mundo onde existe uma taxa maior de casamento consanguíneo. Então, vamos dizer, por exemplo, em países árabes, na Síria, por exemplo, no Líbano, na Arábia Saudita, onde existe uma taxa muito grande de casamento entre primos, entre pessoas da mesma família, né, a chance de ocorrência de um problema genético é muito maior do que em casais que não são consanguíneos. Pode ocorrer? Pode ocorrer também por uma mutação nova, que a gente chama,
né, onde nem o pai nem a mãe possuem essa variante patogênica, mas a primeira coisa é tirar a culpa deles. A segunda coisa é procurar explicar as medidas gerais e incentivar a participação de outros membros na família na abordagem. Então, por exemplo, mesmo às vezes acontece, por exemplo, de eu atender pacientes cujos pais são separados, eu falar, olha, a separação não tem a ver com isso. Então, tem que trazer os pais juntos, explicar, olha, ele tem que tomar bastante líquido, ou ela tem que tomar bastante líquido, e é importante para o tratamento da doença. O paciente também não pode ingerir grande quantidade de sódio, por exemplo, né? Que é, sabidamente, um fator promotor do aumento da excreção de cálcio. Se o cálcio se junta com o oxalato, vai promover ainda mais a formação de cálcio. Então, assim, tem que ter uma dieta muito restrita em sódio. Entendeu? Dependendo, a gente pode, isso não tem, vamos dizer assim, é mais importante nas hiperoxalúrias que a gente chama intestinais, mas também nas hiperoxalúrias primárias, a gente deve restringir, né, a ingestão de alimentos que indiretamente vão colaborar, né, para o aumento da excreção de oxalato. Então, por exemplo, folhas muito verdes, ruibarbo, né, por exemplo, até mesmo a starfruit, que a gente chama aqui em Minas, a carambola, né, também pode aumentar a excreção de oxalato. Chocolate, por exemplo, ingestão de grandes quantidades também pode aumentar a excreção de oxalato. Então, a segunda coisa é trazer a família, os familiares, para participarem do tratamento, né? Eu acredito que uma terceira coisa que é importante também é colocar em contato justamente com as associações de pacientes que têm doenças raras. Porque é aquilo que todo mundo que lida com doença rara sabe, olha, raros são raros, mas juntos são muitos. São aproximadamente 3 milhões de brasileiros, é muita gente, né? E você tem um paciente que compartilha a sua experiência com outros pacientes, com outras famílias, dá até um certo alento, além de também ajudar na superação de problemas, entendeu? Ou até, às vezes, algumas recomendações, algumas dicas que uma família pode ter para outra, isso também é muito importante. E, sem dúvida, saber dos direitos, né? E, por último, eu acho que isso é de extremamente importante, é que o médico, a equipe de saúde, está sempre muito bem atualizada com todas essas formas de tratamento que existem no Brasil e que existem fora do Brasil também. Pois é, parece que o senhor adivinhou a minha próxima pergunta, meu próximo questionamento, porque o senhor falou há pouco a respeito de tratamento. O que existe, se é que existe, de novidade no tratamento da hiperaxalúria, né? O que a comunidade científica tem debatido agora que possa trazer, de fato, esperança e alguns avanços para pessoas que foram diagnosticadas com essa condição? Então, o tratamento clássico da hiperoxalúria, né, se você lembrar do que eu falei no começo da minha explanação, né, o problema é no fígado, né? Ocorre uma deficiência enzimática dentro de uma organela, dentro de uma estrutura que tem dentro do hepatócito, que são as células do fígado, e que a partir de uma mutação acaba acontecendo um desvio metabólico que resulta no aumento, num acúmulo de oxalato. Ou seja, classicamente, em todos esses anos, o tratamento, principalmente da hiperoxalúria do tipo 1, foi o transplante de fígado. Só que, muitas vezes, mesmo transplantando o fígado, o que já teria acontecido antes, em muitas ocasiões, é a perda da função dos rins. Então, o transplante duplo, fígado e rins, sempre foi considerado o tratamento clássico da hiperoxalúria. Com o passar dos anos, novas tecnologias foram sendo desenvolvidas. Então, o que a gente tem hoje de mais moderno para tratar a hiperoxalúria primária, a do tipo 1, é a elaboração de, que a gente chama de RNA de interferência. O RNA de interferência, ele é uma medicação que foi desenvolvida, né, para justamente fazer uma correção do desvio metabólico. Repare que não é uma reposição enzimática. Ele corrige esse desvio metabólico através da aplicação de uma injeção via subcutânea uma vez por mês no começo e depois vai se espaçando, né, de modo
a diminuir, a reduzir a excreção urinária de oxalato, ou seja, tendo como consequência uma redução do nível urinário de oxalato e uma redução da formação de cristais e de cálculos renais. Isso é a base, o tratamento mais adequado, desde que o paciente, isso todo mundo tem certeza disso, o diagnóstico seja precoce, porque isso vai prevenir a perda da função dos rins, além da formação. O que a gente quer, além de redução da formação de cálculos renais, a gente ter também uma melhora, ou seja, uma interrupção da perda da função dos rins. E isso que a gente consegue é quando a lei é quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, maior a chance da gente conseguir prevenir não somente a formação de cálculos, mas prevenir a perda da função dos rins. Uma vez que a gente consiga fazer esse diagnóstico inicialmente ele é feito de suspeita, ou seja, uma vez que o paciente tem a formação de cálculos em grande quantidade, ou que tenha calcificações no ultrassom, é uma condição que a gente chama de nefrocalcinose, né? A gente deve fazer um estudo metabólico dessa criança, ou seja, avaliar, por exemplo, o nível de oxalato urinário para ver se existe uma hiperoxalúria. Em havendo a hiperoxalúria, o próximo passo seria a gente conseguir identificar geneticamente qual mutação está presente. Ou seja, uma vez que a gente consiga delimitar se é uma do tipo 1, uma do tipo 2 ou do tipo 3. E o Lumasiran, por exemplo, eu estou falando dele, existem outras tecnologias, existem outras drogas, né, também, mas o Lumasiran é o que foi isolado, foi produzido primeiro, né, e ele é o que mais tem experiência com relação nas populações de pH1, né. Existe também o Nedosiran, que é uma outra medicação, que também atua, né, sobre o pH1, e existem, obviamente, casos onde a gente sabe hoje que mesmo a gente utilizando a medicação, não consegue, por exemplo, trazer para o nível totalmente normal de oxalato urinário, sabe? Tá? Mas a maioria a gente consegue deixar muito próximo do nível normal. Então, o que tem hoje em dia de mais chamativo e mais promissor para o tratamento da hiperoxalúria do tipo 1 é a tecnologia que envolve a RNA de interferência, né? Principalmente o Lumasiran, né? E a gente tem o Nedosiran também. O Nedosiran nós não temos ainda no Brasil, o Lumasiran ele já foi aprovado, ele está disponível, não ainda na rede pública, né? Mas o paciente, uma vez que seja reconhecido que tenha o problema, ele tem condição de solicitar, sim, por via judicial, o acesso à medicação. É uma medicação extremamente promissora. Doutor, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm um coração bom e têm condições, por exemplo, de ajudar nessa causa, tanto da hiperaxalúria quanto de outras doenças raras. Essas pessoas que querem ajudar, que redes eles podem procurar? Como é que eles podem fazer isso para apoiar essas famílias que muitas vezes não conseguem determinados atendimentos, determinados medicamentos e precisam desse suporte? Como é que essas pessoas fazem? Hoje em dia, o que a gente tem, ainda bem, né, são várias instituições espalhadas pelo Brasil que, por assim dizer assim, que acolhem esses pacientes e conseguem direcionar adequadamente, seja através do contato com outras famílias com problemas semelhantes, né, seja também orientando com relação à parte jurídica, né, na tentativa de conseguir a medicação, né. A gente tem vários no Brasil, né, a gente tem a Associação Vidas Raras, a gente tem a própria Associação Brasileira de Doenças Genéticas, eles fazem um papel muito bacana, né, a Casa Hunter em São Paulo, também é uma grande instituição que consegue ajudar muito esses pacientes. No Rio Grande do Sul tem a Casa dos Raros, que recentemente foi inaugurada, assim, conducida por vários geneticistas, e que são bem acolhedoras também, tem uma estrutura maravilhosa,
Então, isso no nosso país, assim, eu fico muito contente de observar que, assim, tanta gente com bom coração mesmo consegue se juntar e conseguir direcionar para que lugar esses pacientes eles devem procurar para ter acesso à medicação. Eu acho que o acolhimento, né, não somente nas hiperoxalúrias, mas de toda doença rara, esse acolhimento ele é muito característico dessas instituições, sabe? O Brasil, ele não tem ainda uma estrutura grande de fundações como a gente vê em outros países, por exemplo. Eu vou pegar a própria hiperoxalúria. Existe uma fundação norte-americana, a OHF, que ela regularmente, né, anualmente produz encontros entre pacientes e equipes de saúde num determinado local, né, para divulgar a causa e para também saber dos novos avanços, novas pesquisas, resultados de estudos, né, de novos achados. Então, nessa área, por exemplo, da hiperoxalúria, a gente tem a OHF, que é a fundação envolvendo oxalose, a gente chama de oxalose, toda a condição onde existe um depósito de oxalato em vários órgãos do corpo. Daí essa condição a gente chama de oxalose, que é uma condição muito, muito dura para o paciente, muito dolorida, sabe? E eles têm uma estrutura financeira, permitem bancar pesquisas, sabe? Que é uma coisa que no Brasil ainda as fundações, elas ainda não estão muito desenvolvidas para ajudar as equipes de saúde e institutos de pesquisa a ir mais a fundo, sabe? Entende? Então, assim, eu acredito que no futuro isso venha a ocorrer. Doutor Marcelo, a gente já está se encaminhando para o nosso final, queria agradecer a sua participação aqui. Todos nós aqui hoje saímos com um pouco mais de conhecimento e esperamos também que muitas pessoas também saiam daqui com um pouco mais de vontade de ajudar, e famílias que passam por essa condição, sabendo que existem outras pessoas com condições semelhantes. É como o senhor disse, eu achei fantástico, os raros juntos, eles são muitos. Então é importante que essa comunidade se una, que ela saiba que existem associações, que existem instituições trabalhando por elas. Eu queria pedir para o senhor aí as suas considerações finais, por favor, antes da gente encerrar mais esse episódio do nosso Conexões Raras. Eu sempre falo que para toda pessoa que tem alguma doença crônica, o principal desafio é o diagnóstico. Quem tem doença crônica sofre demais. Tá? Sofre demais. Só que quem é raro sofre mais. Porque muitas vezes levam anos até serem diagnosticados. E hoje em dia, a genética nos permite, nos propicia a um diagnóstico muito mais precoce do que era antigamente. Os exames genéticos, eles não estão disponíveis no SUS como rotina, tá? Só que o custo de realizar uma análise genética hoje em dia, ele é muito mais acessível do que era há uns anos atrás, sabe? Então, eu acredito que a educação e a disseminação dessa informação ajuda demais. Do tipo, nossa, eu conheço alguém que vive tendo cálculo renal e que tem pessoas na família que perderam a função dos rins, foram fazer hemodiálise, tiveram que ser transplantado, ou então foi transplantado e aí perdeu o enxerto logo a seguir, porque teve calcificação no rim, teve cálculos no enxerto, teve depósito de oxalato, ou sei lá o que a pessoa leiga não entende muitas vezes os termos que a gente usa, mas sabe que transplantou e perdeu logo por depósito de cálcio, né? Então, a principal forma de ajudar é disseminar conhecimento e informação. E tem que chegar na mão de alguém que consiga direcionar isso aí. Eu desejo muita força. É isso aí. Nós, como diz aquele ditado, batido, mas tão real, juntos somos mais fortes. Mais uma vez, doutor Marcelo Tavares, muito obrigado. Aproveito aqui para agradecer
os nossos apoiadores, Alnylam, Sanofi, PTC Therapeutics e Fedran, que são os nossos apoiadores sociais para a realização desse projeto. Nós vamos continuar a nossa missão aqui no programa Conexões Raras, que é trazendo à luz tópicos que merecem mais atenção e compreensão. Esperamos que essa live tenha fornecido insights valiosos e inspiração para todos. Até logo, até a próxima e muito obrigado por ter participado do Conexões Raras. E é isso, valeu. Um prazer, sempre à disposição.